Boa noite, boa noite, boa noite. Domingo, 26 de maio de 2024. Tô aqui diante de vocês para fazer a leitura bíblica que eu tô habituada a fazer. Quero convidar todos vocês que estão me acompanhando, que acompanham o meu canal, a se inscreverem no meu canal. Isso me ajuda demais, me ajuda a ter forças para conseguir continuar criando conteúdo aqui pro canal. Quero convidar vocês a curtirem o meu vídeo e compartilharem com o máximo de pessoas que vocês puderem. E sempre que possível também, quando vocês sentirem no coração de vocês, comentarem pedindo intenções de orações. Eu não sei se muitos de vocês acompanharam, mas eu resolvi dar um novo fôlego, um novo up aqui pro canal, que eu vim fazendo. Eu fiz 2 meses seguidos de oração do Santo Terço, todos os dias, quase todos os dias, sem falhar. Mas eu senti no meu coração que eu tava deixando de fazer a leitura da Bíblia todos os dias, porque a vida é muito corrida e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pra mim, realmente tem sido difícil. E agora, pra me forçar a continuar minha leitura bíblica, eu tô fazendo isso. Então, todos os dias eu tô fazendo a leitura bíblica de acordo com a leitura bíblica, o ritmo bíblico que eu criei da minha cabeça. Comecei a leitura lá no livro de Gênesis, vou sequencialmente. Hoje eu estou no livro de 1 Crônicas. Lá no meio, começo hoje o livro do profeta Isaías e também estou lendo atualmente no Novo Testamento o livro de Romanos, que é meu amor. Amo aquele livro com todas as minhas forças. Continuo meio gripada. Placar do fim de semana. Placar do fim de semana, eu não coloquei o pé pra fora de casa, meu marido doente, meu filho até que teve bem, mas agora no final da noite de domingo ele resolveu que dá uma febrinha, começou a tossir. Ele ia dormir na minha mãe, mas não vai dar certo dele dormir lá, tive que buscar porque deu febre. Tá ali dormindo e estamos aqui pela graça de Deus. Então, vamos continuar a nossa leitura porque é para isso aí que nós estamos. Então, ontem nós fizemos a leitura do capítulo 6 do primeiro livro de Crônicas. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 7. Lembrando que o livro de Crônicas é um livro difícil de ler, no sentido de mesmice mesmo, porque basicamente ele está contando aqui, na altura do 7º capítulo em que eu me encontro, ele não trouxe história, não trouxe muita coisa. O que ele trouxe até aqui foram as genealogias dos profetas, até a gente chegar na genealogia, sei lá, do exílio, porque esse livro de Crônicas, ele conta mais ou menos até a época do primeiro exílio, do segundo exílio, né, que foi quando Israel foi presa, foi levada para o exílio na Babilônia. Então, é um livro que eu faço a leitura muito assim, muito buscando ser obediente, buscando obedecer a cronologia de fatos, mas assim, realmente é um livro que eu tenho certa dificuldade de ler, de entender, mas eu também, ao mesmo tempo, entendo a sua grande necessidade de leitura, porque se não estivesse na Bíblia, não seria importante de ser lido. Então, vamos lá? Os descendentes de Issacar. A gente sabe que Israel teve 12 filhos, esses 12 filhos foram as 12 tribos de Israel, as quais depois que Moisés permitiu que essas pessoas atravessassem o Mar Vermelho e fossem em busca da Terra Prometida, eles ficaram andando ali no deserto por 40 anos até chegarem propriamente à Terra Prometida. Lá dentro da Terra Prometida, eles foram divididos nas 12 filhos de Israel, nas 12 tribos de Israel, que eram os nomes dos 12 filhos que Israel teve. E a partir daí a gente chega em todas as genealogias, até, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi era da tribo de Judá, por exemplo, e assim vai. Então vamos lá. O descendente de Issacar. Esses foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jame, Ibsão e Samuel, chefes de seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadia, Joel e Isias.
Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Gediel. Estes foram os filhos de Belã, Esbom. Estes foram os filhos de Belá, falei Belã e Belá. Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri. 5 chefes de famílias. Seus registros genealógicos alistavam 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Joás, Eliezer, Elionai, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de família e 20.200 homens de combate. O filho de Jediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aissar. Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir e Uzim era filho de Aer. Os descendentes de Naphtali. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bilá. Os descendentes de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maca, filha de Maquir, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Perez. O nome de seu irmão era Ceres, cujo filho chamava-se Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes. Aqui está o lembrete de Sereti de Adonismo Vinícius. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, Abiezer e Malá. Estes foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gade quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seirã. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também o Zen-Será. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Tam, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã e leste. Naarã a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aia com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Sean, Tanak, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Aser. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jeflete, Somer e Otão, e a irmã dele, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete:
Pazac, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer, Ai, Roga, Jeuba e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofá, Imna, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofa, Suã, Harnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silzã, Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula, Ara, Raniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi de 26.000 homens. Então, beleza. Agora nós iremos para a leitura de um livro que eu sei que vai ser muito desafiador, mas eu quero pedir à luz do Espírito Santo que ele abra o meu coração, abra os meus ouvidos e meu entendimento para que eu entenda tudo. Então, hoje a gente começa o livro do profeta Isaías. O primeiro capítulo é um capítulo bem grande, inclusive. Eu acho que esse nosso vídeo hoje vai ser um vídeo bem... Então, vamos ver quanto tempo a gente vai gastar, né? Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, uma nação rebelde. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Deus estava nervoso mesmo com essa nação nessa ocasião, hein? É repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas obras para longe da minha vida. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. Como o poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. Nossa, gente, Isaías já chega com os dois pés no peito, hein? Acho que tem muita coisa para aprender com esse livro. Então vamos passar agora para a leitura do terceiro capítulo do livro de Romanos. Que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Se esse pedacinho aqui não for de livro de Isaías, hein, gente? Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus.
Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Nossa, que pesado, hein, gente? Que pesado. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Para mim, é impossível eu não me emocionar lendo esse livro de Romanos. Eu acho isso de uma... Eu fico sem palavras, porque são palavras do próprio Espírito de Deus, né? Não... Vou fazer uma... Eu gosto de fazer as minhas anotações aqui e deixar grifado, porque é muito bom depois passar a Bíblia e ver por onde seus olhos estiveram, que chamaram sua atenção. Fui ali fazer essa anotação. Eu não sei se está saindo legal aí, porque para mim eu estou enxergando espelhado. Tomara que esteja bom para todos vocês verem. Bom, terminei a leitura bíblica de hoje, primeiro dia dessa semana, última semana do mês de maio. Vamos fazer uma oração para entregar nossas vidas aos pés do altar do Senhor? Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer imensamente por esse mês de maio que o Senhor permitiu que nós tivéssemos a oportunidade de viver. Te agradeço por cada momento que nós tivemos de aprendizado, cada momento que foi difícil, todos os momentos de alegria, de compreensão. Tivemos alguns momentos na presença dos nossos amigos, até meu sogro esteve conosco aqui na nossa casa nesses últimos tempos. E quero te agradecer imensamente, Jesus, porque a sua misericórdia continua se estendendo sobre as nossas vidas. Pai, tende piedade de nós, perdoa os nossos pecados. Tudo aquilo que nós fazemos, ó Senhor, sem conhecimento de causa, às vezes que nós erramos sem saber que nós o estamos fazendo, nos perdoa. Mas nos perdoa principalmente, Jesus, por aqueles erros que nós cometemos, sabendo que os estamos cometendo e insistindo nesse erro, porque nós somos totalmente falhos. E do jeito que a gente ouviu no nosso livro de Romanos aqui hoje, nós somos completamente isentos de graça, porque nós não merecemos a graça, e essa graça só vem do Senhor. Eu quero te pedir, Jesus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas palavras que me afastam do Senhor, porque em tantas ocasiões na Bíblia o Senhor nos mostrou e nos disse que o que nos envenena, na verdade, é o que sai da nossa boca, não é o que nós colocamos para dentro.
Nos perdoe por esses momentos, Senhor Jesus, que nos afastam tanto do Senhor, nos momentos que nós nos sentimos no direito de julgar os nossos amigos, as outras pessoas, como se nós fôssemos os próprios detentores dos livros da lei. Nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa por todas as emoções que nos afastam do Senhor. Nos perdoe pelas emoções que surgem do nada no nosso coração, de maneira totalmente química, que são contrárias àquelas pregadas pelo Senhor. Nos perdoa, Pai, e nos enche da Tua graça para que a gente tenha, Senhor Jesus Cristo, o direito de sequer vislumbrar um dia podermos viver no Teu reino. Essa semana se inicia, vamos ter um feriadinho na quinta-feira. Eu particularmente vou emendar, vou ter oportunidade de descansar um pouco mais. Vou descansar no sentido mais de não estar presente trabalhando, mas eu sei que vou ter muito trabalho em casa. E quero te entregar tudo isso, Senhor, aos pés do seu altar. E te pedir que todos os planos que eu tenho para essa semana sejam pelo Senhor abençoados. Me dê no trabalho, Senhor Jesus, a oportunidade de apresentar tudo aquilo que eu sou. Me ajude, Jesus Cristo, a ter dentro de mim essa vontade intrínseca de sempre dar o meu melhor, de fazer o meu melhor com muito amor, porque todas as coisas são para o Senhor. Que eu não me esqueça disso. Eu quero te pedir também, Senhor Jesus, que o Senhor me envie os dons do seu Santo Espírito, para que através dele eu seja uma professora melhor. Antes de qualquer coisa, o que eu quero mais te pedir é que o Senhor me ajude a ouvir os meus alunos com amor, e que eu aprenda a responder os meus alunos com mais amor ainda. Me dai paciência, me dai todos os dias o entendimento para que eu não me esqueça que eu já tive a idade dessas crianças, mas que elas ainda não têm a minha idade. Elas não tiveram a minha idade. Não permita que eu me esqueça que eu sou a adulta, que eu tenha atitudes de adulta. Me dai, Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de dizer as coisas certas. Tira do meu coração os momentos de brincadeiras que não cabem nos horários errados. Tira do meu coração, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que for contra a Tua verdade. Me dê a oportunidade dessa semana, Senhor, professar o Teu santo nome cada vez mais. Quero colocar aos pés do Seu altar nessa semana a vida do Vinícius, meu filho que hoje teve febre. Quero te pedir que o Senhor envie o anjo da guarda dele para cobrir meu filho de proteção, afastar do Vinícius toda a iniciativa do mal, que tentar trazer para a vida dele as doenças, os mal-estares, a necessidade de faltar à escola. Restaura a saúde do meu filho ainda essa noite. Te agradeço porque agora eu acabei de ele ver e eu vi que ele está sem febre e quero te pedir que assim permaneça até o fim. Que o Vinícius continue crescendo em graça, em estatura e em fé. Que ele ouça cada dia mais sobre o seu nome, Jesus, e que aquele fogo queime no coração do meu filho para que ele te deseje ardentemente, para que ele queira te seguir, para que ele queira te ouvir e para que ele faça, Senhor, de tudo para entrar no seu reino. Eu oro também pela vida do meu marido Edgar, Jesus. Te agradeço pela vida desse homem maravilhoso que o Senhor permitiu ser meu companheiro de vida. Quero pedir que primeiramente o Senhor abençoe todos os passos de Edgar. Aonde quer que ele esteja, Jesus, que ele tenha um anjo da guarda forte, que o abençoe e afaste dele todos os males. Afasta meu marido de todo vale de sombra e de morte. Afasta meu marido de todas as doenças que o incapacitem para a vida. Afasta do meu marido, cura o meu marido de todos os problemas relacionados ao fígado dele, os problemas relacionados ao colesterol, os problemas relacionados ao excesso de peso dele.